Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos tratar sobre o pré-jogo envolvendo Flamengo e Fluminense, que vai acontecer hoje às 21h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Maracanã. E estamos com ele novamente, né? O Bruno Gomes. Seja muito bem-vindo, Brunão, para mais um episódio aqui no Talk Fla. E aí, Vitor, beleza, cara? Nós vamos falar mais uma vez hoje, né? Mais um pré-jogo para a gente discutir, para a gente debater, para a gente apresentar informações sobre a partida envolvendo Flamengo e Fluminense. Nosso clássico, né? Eu acho que é o melhor clássico que o Flamengo vem disputando no Rio de Janeiro ultimamente. Assim, os últimos clássicos desse ano em si não foram tão agradáveis de ver, né? Entre Flamengo e Fluminense, mas no geral, 2018, 2017, 2019 também, Flamengo e Fluminense sempre apresentam um futebol, assim, não um futebol vexoso, mas um clássico que sempre tem emoções, cara. A gente, só para relembrar a memória, aquela épica classificação, né? Em 2018 contra o Fluminense na Sul-Americana. Tô certo, Vitor? 2017. Isso, 2017, acabei confundindo aqui. Mas aquela classificação que, principalmente no segundo jogo, né? Que o Flamengo teve aquela virada e tudo mais. Foi um jogo que retrata muito bem como é o clássico Flamengo e Fluminense. E, para mim, dá gosto de assistir esse clássico, ao contrário do Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, que ultimamente é praticamente um jogo de uma equipe só. Isso fica muito chato para a gente que gosta de ver o futebol. Vitor, Flamengo, né, que vai pegar o Fluminense agora, né? Vai pegar o Fluminense hoje. E, cara, mais uma chance da gente encoxar mais uma vez nos principais líderes ali do campeonato da tabela. E um jogo, cara, que a gente não tem certeza de nada da escalação do Flamengo. Como de costume, o Domenech deve revezar em algumas posições. Nós vamos daqui a pouco tratar as principais informações em relação à escalação desta partida. Você vai falar mais um pouquinho sobre a questão do Fluminense, né? Só para a gente ter uma baseada mínima, para a gente realmente ficar por dentro das informações. Mas o Flamengo, logo de cara, Vitor, já vai ter o Bruno Henrique, já foi vetado. O Pedro Rocha também, o Pedro Rocha que vai ficar, vai ser um desfalque por um bom tempo aí, por causa da lesão que ele teve no jogo contra o Fortaleza. E o Bruno Henrique. Cerca de um mês parado, né? Oi? O Pedro Rocha vai ficar cerca de um mês parado. Isso, mas já ainda tem aquele período de adaptação, né? Quando ele voltar e tudo mais, porque quando ele voltar no primeiro jogo, por lesão, ele não vai voltar no mesmo nível que ele realmente estava apresentando, um bom nível, né? A gente viu nesses jogos que o Pedro Rocha entrou, que o Domenech deu oportunidade para ele. E, cara, já acende com a informação de ontem, de terça-feira, sobre a questão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já foi vetado para esse jogo contra o Fluminense, e vale lembrar que após esse jogo contra o Fluminense, nós pegamos o Ceará no próximo domingo, lá no Castelão, às 6 horas, se eu não me engano, né, Vitor? Isso, Da, exatamente. da- aí é só apenas um jogo antes da reestreia da Libertadores contra o Independente Del Valle. Então já acendemos um alerta aí que o Bruno Henrique possa ser um desfalque também no jogo contra o Independente Del Valle. Se ele puder viajar para disputar essa partida, é imaginável que a gente não pense que ele vá começar de titular, porque ele ficou esses jogos parados aí, então a gente tem que levar em consideração isso. Porque o Bruno Henrique, querendo ou não, ele é um jogador decisivo e em um jogo decisivo que é na Libertadores, a gente precisa muito de um jogador com as características dele, né, Vitor? Mas a gente focando apenas nesse jogo contra o Fluminense, nós vamos para o nono jogo, né, de Domenech, também pelo nono jogo do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez o Domenech tem a oportunidade de mostrar o seu futebol mais uma vez no Flamengo. Foi muito boa a partida contra o Bahia. Fortaleza não foi tanto vistosa assim, mas a gente já dá para perceber a partir do jogo contra o Santos, principalmente no segundo tempo, já deu para ver uma equipe mais organizada, mais aplicada em campo, né? Isso, Vitor. Por mais que no segundo tempo contra o Santos a gente passou praticamente o segundo tempo se defendendo, mas de forma organizada, de forma objetiva também, buscando contra-ataques e tudo mais. No jogo contra o Bahia, o Flamengo fez um ótimo jogo. Contra o Fortaleza, não tanto um bom jogo, né? Apesar de nos primeiros minutos do primeiro tempo, a gente realmente
fez uma avalanche no Fortaleza. O Flamengo teve várias chances de perigo de gol para poder ampliar. Não acabou ampliando, acabou sofrendo um empate contra o Fortaleza, naquele pênalti convertido do Juninho. Mas no final de tudo, a gente conseguiu mais uma vitória com o gol de Gabigol. E Vitor, para essa partida, cara, como é que você imagina a postura do Flamengo em campo? Não só do Flamengo, mas também como do Fluminense. O Fluminense que tem alguns jogadores interessantes. O Fluminense perdeu no jogo passado, né, para o São Paulo por 3-1, mas é uma equipe que em clássico, principalmente com o Flamengo, gosta de jogar. Então, Bruno, a respeito do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai iniciar o jogo pressionando o Fluminense ali no sistema defensivo, principalmente sufocando os zagueiros e a limitação técnica dos dois laterais do Fluminense, especialmente o Egídio. Mas, analisando o contexto geral, eu acho que a proposta de jogo do Fluminense pouco vai mudar em relação aos últimos clássicos. E sendo honesto, eu não sou tão fã assim do Fla-Flu com o Odair no comando, porque ele abre mão de jogar futebol e o time dele passa a distribuir pancadarias durante a partida e dificilmente opta por jogar bola. O time do Fluminense fica recuado, o jogo todo foi assim que vimos a final, principalmente a final da Taça Rio, que o Fluminense ganhou. O Fluminense praticamente chegava uma ou outra vez, mas longe de ter um futebol vistoso. E na final do Carioca, nos dois jogos, o Fluminense abriu mão de jogar bola e, especialmente no segundo jogo, o Fluminense distribuiu várias faltas e o árbitro deixou o jogo seguir, mas é aquilo, muita falta e pouco futebol. E eu acho que permanecerá assim no jogo de hoje contra o Flamengo. Eu acho que o Odair dificilmente vai sair para cima do Flamengo e que vai apostar especialmente no contra-ataque. Mas é aquilo, a respeito do Flamengo, acho que o Flamengo vai sim fazer a pressão ali inicial para roubar a bola e procurar definir o mais rápido possível as jogadas. E aquilo, o Fluminense deve apostar no contra-ataque para chegar ao gol do Flamengo. E Bruno, só para deixar os ouvintes mais informados, segundo o jornalista Vitor Lessa, Flu terá importantes novidades para o clássico. Marcos Paulo será barrado amanhã e Fernando Pacheco será titular. Nenê será deslocado para fazer a função de falso 9, com Michael Araújo voltando a ser o meia centralizado e o Wellington Silva será mantido no time titular. O Odair vai buscar mais velocidade, ou seja, aquilo que realmente eu estava falando. O Fluminense deve jogar no erro do Flamengo e procurar as escapadas em velocidade. Mas, sendo honesto ao ouvinte, eu acho que dificilmente teremos um jogo vistoso amanhã. Eu acho que Hoje, no novamente, caso, né? hoje no caso, né? Desculpem. Eu acho que dificilmente no jogo de hoje teremos um futebol vistoso como nos últimos clássicos, antes de Odair assumir o comando do Fluminense, que eu acho que é aquilo. Ele ainda tem aquele padrão de jogo desde quando ele estava no Internacional, né? Que é um time que joga pouco com a bola, joga recuado e espera o erro do adversário para contra-atacar. Muitas vezes o time dele, principalmente o Fluminense, deixa de jogar o clássico para distribuir pancadas, principalmente no Flamengo, porque aqui eles estão há um bom tempo sem ganhar do Flamengo. O retrospecto é negativo durante os 10 últimos clássicos. Né? O Flamengo tem uma certa vantagem, mas é aquilo. Acho que o Fluminense vai vir com muita sede para ganhar o clássico hoje contra o Flamengo, porém eu acredito em mais 3 pontos do Flamengo, que eu acho que o Flamengo vai conseguir vencer o Fluminense hoje e colocar mais crise ainda pelo lado das Laranjeiras. Vitor, vale lembrar que Flamengo e Fluminense já teve 5 jogos disputados nesse ano de 2020. Aquele primeiro jogo, né? Aquele primeiro clássico que o Flamengo teve contra o Fluminense, só com jogadores da base, o Fluminense acabou vencendo por 1-0. Mas depois que o Flamengo colocou o time titular, o Fluminense não venceu. Ganhou a Taça Rio nos pênaltis, mas no jogo, nos 90 minutos, foi 1-1 o jogo e foi um empate para a estatística. O Flamengo fez aqueles 3-0 no Fluminense, mas acabou cedendo 2 gols, né, no segundo clássico, já na semifinal do Carioca, quando o Flamengo venceu por 3-2. O Flamengo fez 3-0, mas tomou 2 gols na partida. Foi uma partida muito também criticada da atuação do time do Flamengo, com justiça, né, muito bem criticada.
Mas depois desse jogo de 3-2 que o Flamengo venceu, nós tivemos a final da Taça Rio, que o Fluminense venceu nos pênaltis. O jogo, no resultado, nos 90 minutos foi por 1-1, como já falei. E nos dois jogos das finais, o Flamengo acabou vencendo também o Fluminense. 2-1 no jogo de ida e 1-0 no jogo de volta. E assim, cara, o Fluminense, sem contar aquele jogo que o Flamengo colocou praticamente a base para jogar, claro que foi a base para jogar e representa o Flamengo. Isso, querendo ou não, o torcedor do Fluminense tem razão em justificar aquela vitória. Por mais que seja, né, contra os juniores do Flamengo. Mas quando o Flamengo colocou os times titulares, a conversa foi outra. E assim, o Fluminense, ele não perdeu nenhum clássico carioca, tirando o Flamengo. Contra o Botafogo também, ele não perdeu esse ano, jogando contra o Botafogo, Fluminense, e também contra o Vasco também não perdeu. Claro, e recentemente teve o clássico Fluminense e Vasco, né? Que o Fluminense acabou vencendo por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. E assim, realmente o Flamengo é uma pedra muito grande no sapato do Fluminense. E eu também acredito que o Flamengo sairá com a vitória hoje, com mais 3 pontos garantidos na tabela. Mas acho que também será mais um clássico difícil, como foi nos jogos anteriores, Vitor. Então, Bruno, eu concordo com tudo que você falou. E a princípio, sobre o jogo de hoje, acho interessante o Flamengo aproveitar muito o lado esquerdo da defesa do Fluminense, porque vai ter ali o Egídio, que é extremamente criticado pela torcida, imprensa, e sendo zoado até mesmo pelos torcedores rivais, Cara, né? o Egídio, ele é criticado por qualquer pessoa que entenda de futebol. Assim, claro que a gente fala isso de uma maneira brincando e tudo mais, mais leve, mas a gente sabe que isso é verdade, cara. O Egídio, ele teve bons momentos na sua carreira de futebol, mas hoje é um jogador totalmente limitado. E ele atuando na lateral esquerda do Fluminense, o Fluminense contratou o Danilo Barcelos, né? E assim, Exatamente. é Então, Bruno, e pelo incrível que pareça, a carreira de Egídio é vitoriosa, né? vitoriosa, realmente. Por mais que ele seja um jogador fraco tecnicamente, defensivamente ele deixa uma avenida ali. Ele tem uma enorme dificuldade para marcar. Tanto é que se o Flamengo souber aproveitar os buracos deixados especialmente por Egídio no lado chegadas de Isla, o Everton Ribeiro caindo ali, né? Ou seja, Vixe. tentar criar uma superioridade qualitativa ali no mano a mano entre Everton Ribeiro e Egídio e fazer algumas dobradinhas, criando uma superioridade numérica, né? Everton Ribeiro e Isla, um procurando o outro ali para encontrar certos buracos ali naquele setor esquerdo do Fluminense. O que você acha disso, Bruno? Cara, é o principal setor, assim, de longe, que o Flamengo mais tem que aproveitar. Não só pela deficiência do Egídio, claro, mas também pelo lado poderoso que se tornou o lado direito do Flamengo. Quem dera, né? Porque uns jogos atrás era a nossa maior preocupação, mas com a chegada do Isla, realmente ele entrou muito bem, garantiu a posição que teoricamente seria dele, ele acabou se confirmando fazendo bons jogos. E a dobradinha Isla e Everton Ribeiro tem tudo para dar certo. A gente viu pouco, né? Apesar do Isla já der 2 assistências naquele jogo contra o Bahia, uma para o Everton Ribeiro e outra para o Rascaeta. E é um lado que o Flamengo pode explorar muito bem, cara, com o Everton Ribeiro, com o próprio Gabigol caindo por aquele lado, né? O Gabigol que vai ser titular e gosta de cair pelos lados do campo, não definitivamente para atuar por ali, mas realmente fluindo por ali, né? Correndo pelos lados do campo para poder dar opção, dar mais uma opção no setor de ataque. E o Isla dispensa comentários, é um jogador que, apesar de ter cometido um erro grave contra a Fortaleza naquele pênalti, é um jogador que a gente sabe as suas credenciais, apesar dos erros defensivamente que aconteceram no jogo contra o Fortaleza, não foi só culpa dele, mas também de todo o sistema defensivo. A gente sabe que o Flamengo ter um futebol vistoso, volumoso, né, futebol muito ofensivo, tem que ter um sistema defensivo também bem adequado, porque é natural o Flamengo jogando desse jeito, ele dá espaços para o adversário aproveitar. Uma hora ou outra vai acontecer do Fluminense pegar a bola, por mais que o Flamengo esteja ajustado na defesa, o que não é o caso, né, mas porventura, se o Flamengo realmente estiver bem ajustado nesse jogo contra o Fluminense,
na defesa, vai acontecer de forma natural, como acontece com qualquer equipe do mundo que joga da forma que o Flamengo também joga, com o futebol ofensivo. Então a gente tem que ter um sistema defensivo muito ajustado para não sofrer severas bolas nas costas da zaga consequentemente, isso não custar um gol ou uma bola parada, como aconteceu no jogo contra o Fortaleza, naquela jogada do Isla. Mas sem dúvida, Perfeito, Bruno. só para E só para complementar, destacar, pode falar. não, só para complementar mesmo, o lado direito, sem dúvida, é o melhor lado que o Flamengo pode explorar, mas também tem o lado esquerdo, né? Com o Felipe Luiz ou o Vitinho, que pode entrar, pode ser uma opção, ou também o Michael, né? Que atuou muito bem pelo lado esquerdo contra o Fortaleza. Então, Bruno, só pegando um pouco do gancho aqui, disso que você estava falando, tem um jogador do Fluminense em especial que eu acho bem interessante, que é o Dodge. É um jogador jovem que passa uma dinâmica interessante, é como se fosse um carrapato ali que rouba bastante bolas, que consegue fazer muito bem o papel de transição ali principalmente no setor meio campo do Fluminense, é um jogador com boa chegada dentro da área, um jogador que chuta bem, ou seja, é um jogador que é para o Flamengo tomar cuidado com ele, principalmente Exatamente. nos chutes de longa distância. É um jogador muito interessante desse plantel do Fluminense, que já é um plantel curto, né? Que entrega poucas opções para o treinador. E, e antes de passar para você, é bom destacar que o Fluminense negociou praticamente o seu melhor jogador. Não, praticamente não. Hoje, Evanilson. Aliás, era Evanilson o melhor jogador do Fluminense, mas acertou com o Porto e, por isso, não enfrenta hoje o Flamengo. Ou seja, será um desfalque muito pesado para o Fluminense, né? Porque Evanilson é um jogador rápido que conseguiu se destacar nos últimos Fla-Flus, principalmente por ter uma boa velocidade, um jogador que chega muito bem dentro da área, um jogador que tem um certo drible e uma finalização ok, e foi negociado e não vai enfrentar o Flamengo hoje. É o Evanilson, Vitor, que acho que, no meu ver, nos jogos que eu assisti dele atuando, ele é o típico do centroavante moderno, né? Que podemos falar, porque é um centroavante rápido, que sabe preencher os espaços devidamente no setor de ataque, como um centroavante, como uma referência, né? Nessa posição, que sabe marcar gols também, tem velocidade, tem o drible, então ele tem tudo para dar certo lá no Porto, e isso é um grande desfalque para o Fluminense. Falar em desfalques, Vitor, nós vamos agora falar das informações, né, de escalações. Você vai falar sobre o Fluminense, eu vou falar sobre o Flamengo. Claro que nós dois vamos comentar mais especificamente sobre o Flamengo, mas só para a gente realmente, mais uma vez, dar uma base mínima para o torcedor do Flamengo, como o Fluminense deve entrar nessa partida. Vou começar pelo Flamengo, Vitor, que o Gabriel Batista, mais uma vez, vai atuar no gol. César e o Diego Alves ainda estão se recuperando da Covid-19, sendo desfalque para essa partida. Na lateral direita podemos ter o Isla, que é o mais provável, mas podemos também ter que o Domenech, na suposição, possa ser que o Domenech já poupe o Isla, né? Porque o Isla, ele atuou uma parte contra o Santos, atuou na parte já como titular contra o Bahia, e titular também contra o Fortaleza, e como ele ainda está se adaptando às suas condições físicas, é imaginável e não seria surpresa o Isla começar no banco amanhã. Na zaga, podemos ter o Rodrigo Caio, que é mais um jogador que pode ser poupado, porque é um jogador que teve uma sequência de jogos aí muito intensa, então é provável que ele entre também, e também é provável, e acho que na maior grande parte, ele possa não jogar essa partida contra o Fluminense e possa entrar o Gustavo Henrique ou o Túlio para atuar na posição. Léo Pereira, eu acho, na minha opinião, não deve ser mantido ali, junto com o Felipe Luiz, para poder fechar a primeira linha de defesa, né? E no meio campo podemos ter o Ilharão, Thiago Maia ou Gerson. Eu acho que seja o Thiago Maia. O Gerson não teve uma atuação muito boa, né? Muito pelo contrário, contra o Fortaleza, deixou muito a desejar. E o Thiago Maia, sempre quando entra, ele realmente dá conta do recado. Aí mais à frente temos Everton Ribeiro e Arrascaeta. Possa ser que também podemos ter alguma variação em um dos dois, alguma substituição entrando alguém, né? Eu acho um pouco mais difícil porque o Pedro Rocha está machucado. E aí as opções do Domenech já, como é que se diz, são encurtadas. Ou seja, é menos uma opção para ele substituir, fazer alguma alteração no time titular. E no ataque,
poderemos ter, né, Gabigol e Pedro atuando juntos. Porém, eu acho difícil, porque nos lados o Flamengo teria dois jogadores pesados, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não é um jogador totalmente pesado, mas eu acho que com o Everton Ribeiro atuando pelo lado direito, eu acho que o Domenech possa preferir colocar mais um ponta de velocidade no outro lado do campo, como o Michael ou o Vitinho. Eu, eu acho bem difícil ele colocar o Gabigol e o Pedro juntos, mas também é algo que a gente tem que considerar que realmente pode entrar nessa partida. Então, na maioria das posições que eu citei aqui, realmente o time pode sofrer grandes alterações nessa partida contra o Fluminense. A gente sabe que daqui praticamente uma semana e alguns dias nós vamos fazer nossa reestreia na Libertadores e o Domenech precisa, né, fazer com que tenha o máximo possível de jogadores prontos para essa partida da Libertadores, Vitor. Perfeito, Bruno. E antes da gente finalizar o programa, a tendência é que esse seja o time do Fluminense. No gol, Marcos, Calegari, Nino, Lucas Claro, Egídio ou Danilo Barcelos. Yuri ou Hudson, Dodge, Michel Araújo, Wellington Silva, Nenê e Fernando Pacheco. Essa relação pode ser ainda o Fernando Pacheco ou o Marcos Paulo. Isso ainda é uma dúvida que até o momento não temos essa certeza absoluta de quem vai herdar essa vaga aí. Mas, ao que tudo indica, quem vai atuar como um falso 9 será o Nenê, e o Fluminense vai tentar explorar a velocidade com Michel Araújo, com Pacheco e com o Wellington Silva, explorando o erro do Flamengo para sair em velocidade nos contra-ataques. Bicho, e assim, cara, eu acho que o Flamengo tem que ter muito cuidado com o Wellington Silva, o ponta do Fluminense. Ele marcou um golaço contra o São Paulo, apesar do Fluminense ter perdido o jogo por 3-1. O Wellington Silva é o tipo de jogador que o Flamengo não pode dar espaço, cara. Como deu espaço para o Oswaldo naquele lance do pênalti no jogo contra o Fortaleza. Porque o Fluminense, apesar dele, ele vai estar numa situação de jogo muito confortável para ele, porque vai poder jogar da sua melhor forma, como o Odaí, né? A gente sabe, o Odaí gosta de se retrancar e tudo mais, esperar o adversário. E o Flamengo, por sua natureza, com a qualidade técnica que tem, ele vai atacar. E atacando, ele vai dar espaço. Então é isso que o Fluminense quer. E é por isso que temos que ter cuidado com o Elton Silva, que é um jogador muito agudo, é um jogador de velocidade, de drible, de finalização e que pode dar muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Então, independentemente de quem assumir a posição nesse jogo, seja o Isla ou o Mateuzinho, tem que ter muito cuidado com os avanços do Ayrton Silva, que sem dúvidas é um jogador que pode dar muito trabalho do Fluminense. Vitor, qual consideração você levaria mais a sério, a destacar, né, no caso, dessa escalação do Flamengo, dessa provável escalação do Flamengo, né? A gente falar numa situação muito provável porque a gente não tem certeza de nada com o Domenech sendo técnico. O Jorge Jesus realmente tinha aqueles 11 jogadores que a gente já sabe de qual lembrar, e o Domenech é muito difícil, porque ele vai alterando os jogadores, realmente vai rodando o elenco. E, Vitor, você acha saudável essa rodagem do elenco que o Domenech está fazendo no time do Flamengo, Vitor? Sim, Bruno, eu acho que é o ideal, né? Principalmente por causa do calendário sem noção, que infelizmente todos os times aceitaram esse calendário, que os times praticamente não treinam, que jogam de 3 em 4 dias, ou seja, é uma coisa desesperadora, é bizarro, é muito amadorismo, mas infelizmente todos os clubes aceitaram isso, né? E querendo ou não, não tem muito para onde correr, senão optar por um rodízio, né, no elenco. E estamos falando de um time que tem o melhor plantel da América. Não é qualquer time, porque o Flamengo aqui sai Gabigol, entra Pedro, sai Bruno Henrique, pode entrar Michael, pode entrar Vitinho, Pedro Rocha, sai Léo Pereira, entra Gustavo Henrique. Ou seja, tem um leque de opções que poucos times podem olhar para o elenco e perceber. Tamanha gente assim, né? Tamanha gente com muita qualidade para suprir a ausência de cada titular. Ou seja, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse rodízio é ideal,
Infelizmente, estou vendo muitos colegas de profissão batendo muito no Domenech, sem sentido isso. Eu acho sem nexo algum esse tipo de crítica, pegando no pé de Domenech. Isso parece algo muito mais pessoal, isso está parecendo muito mais perseguição do que uma crítica construtiva. Estamos falando de um cenário onde um calendário é muito mal feito, muito mal elaborado, mas, como eu falei, infelizmente, os clubes acabam sendo cúmplices desse amadorismo que é a CBF, né? Mas é aquilo, estou vendo muitos jornalistas batendo nessa tecla, acusando Domenech sei lá, como se ele fosse maluco por estar rodando o elenco, sendo que é aquilo, se não rodar, os jogadores vão estourar, né? O maior exemplo disso foi Pedro Rocha, que entrou no decorrer do jogo. Pedro Rocha entrou praticamente faltando 10 minutos para acabar o jogo contra o Fortaleza. Ele que vinha muito bem, jogou no máximo 5 minutos. Eu acho que nem bateu 5 minutos direito. E ele, infelizmente, sofreu uma lesão que aparentemente foi grave, né? Porque ele vai ficar 30 dias longe dos gramados. E respondendo a sua pergunta, Bruno, eu acho que é o ideal. Não tem muito para onde correr devido esse calendário tão mal feito que foi elaborado pela CBF. Vitor, sem mais delongas, eu quero saber o seu palpite para esse jogo de hoje, Flamengo e Fluminense. Então, chuto 2-1 Flamengo com um gol de Gabigol e outro gol de Pedro. A lei do ex vai cantar novamente. E você, Bruno, não vale ficar em cima do muro, hein? Mandar aí o seu palpite para o jogo de hoje. Cara, eu acho que vai ser mais um jogo que o Flamengo não vai sofrer gol. Eu acho que dessas falhas constantes que o Domenech ele vem observando, né, claramente que há no time do Flamengo, no setor defensivo, possa ser que ele tenha frisado mais isso nos treinos, a parte defensiva, porque a Libertadores está chegando, está voltando, né, no caso, e ele precisa ajustar o time da melhor maneira possível. Então eu chuto um 2-0 Flamengo, com um gol de Gabigol e outro gol de Arrascaeta, mas frisando claramente que o Flamengo não vai sofrer gol nesse jogo. Essa é a minha opinião. E tomara, né, cara, que o Flamengo faça um bom jogo, principalmente no setor defensivo. Acho que é o setor que a gente mais precisa aprimorar. Claro que o ataque ainda não está tudo isso. Claro que já está dando algum resultado, principalmente no jogo contra o Bahia e contra o Fortaleza, né? O Flamengo fez 5 gols e 2 gols no outro, né? Para quem só vinha marcando um gol por partida. Então, isso é uma melhora muito considerável. Mas, o principal de tudo, tomara que o Flamengo não sofra um gol nesse jogo, né? Que o sistema defensivo faça uma boa partida. E meu palpite é isso: 2-0 Flamengo com gols de Gabigol e Arrascaeta. Show, Bruno. Vamos encerrar aqui mais um podcast, né? Mais um Talk Fla. E eu gostaria desde já agradecer a vocês ouvintes pelo feedback muito maneiro, pelo incentivo que vocês estão nos dando. É muito importante, isso é muito prazeroso. É isso que realmente nos motiva a seguir nesse projeto, a levar isso mais a sério, mais adiante. E a cada dia nós estamos procurando melhorar aos poucos. De pouquinho em pouquinho vamos chegar lá e vamos melhorar ainda mais o conteúdo para vocês. Vitor, e já, claro, antes de encerrar esse Talk Fla, já vamos anunciar uma novidade que temos a partir de segunda-feira, né? É isso, Vitor? Exatamente, É exatamente. isso aí. Anunciar, manda aí. Na segunda-feira, é, antes do jogo, né, contra o Independente do Vale, na segunda-feira, no dia 14, o Flamengo joga dia 17 contra o Independente do Vale. E como, Ei, Bruno. Antes de falar, não revele o nome da pessoa, deixa a galera em tom de curiosidade. Vitor, nós tivemos a gravação muito especial, um Extra Talk Fla. É um programa inédito que vai entrar agora no nosso canal do YouTube. Nós fizemos uma ótima, sensacional entrevista. Não uma entrevista em si, mas tivemos um ótimo convidado e com ele tivemos um nível muito alto de debate falando sobre o Flamengo na Libertadores 2020-2021. A Libertadores vai se estender até o final, até o começo, né, de 2021 e vai terminar
no próximo ano, vai finalizar no próximo ano. E nesse Extra Talk Fla, que nós vamos postar na segunda-feira, antes do jogo contra o Independente, nós falamos sobre a possibilidade do Flamengo conquistar o bicampeonato consecutivo, né? De forma a conquistar mais uma Libertadores de forma consecutiva. E assim, não só falamos sobre isso, mas também falamos sobre diversos assuntos, sobre a questão dos times brasileiros na Libertadores, quem pode dar liga, quais são os times sul-americanos que realmente podem atrapalhar o Flamengo. E o principal de tudo, falamos sobre a partida em si contra a Independente Del Valle. Então, além da partida do pré-jogo, que vamos fazer assim, vamos dizer, contra a Independente Del Valle, nós também juntamos alguns assuntos do Flamengo na Libertadores de 2020 e 2021 para debater de uma forma mais ampla sobre a possibilidade de realmente a gente conquistar esse tricampeonato da América, esse tri da América, Vitor. Então, segunda-feira, nós vamos anunciar, nós já vamos postar no nosso canal a gravação e tudo mais. Sábado ou domingo, nós vamos anunciar quem fez esse debate com a gente e já vamos anunciar de forma avulsa para todos ficarem ligados na segunda-feira, na parte da manhã, que vamos publicar essa gravação, esse Extra Talk Fla, um novo programa inédito aqui do canal do YouTube, Vitor. E é assim que nós encerramos mais esse Talk Fla, esse episódio falando sobre a prévia do jogo entre Flamengo e Fluminense, que acontecerá hoje, na quarta-feira, né? No dia 9 de setembro. Então, mais um clássico na conta do Flamengo, mais um clássico para a gente ganhar, principalmente valendo 3 pontos no Brasileirão, e que a gente possa fazer um bom jogo, que a gente possa conquistar um grande resultado, para assim se sentirmos mais confiantes no restante da temporada. Então, é desta forma que encerramos mais um Talk Fla, mais um episódio aqui no canal do YouTube, e desde já agradeço sua participação aqui como ouvinte. Muito obrigado, tchau, tchau, e saudações rubro-negras.